Alô, galera do Marco na TV. Hoje vamos ter um grande show. Renato e seus Bluecaps. A banda em mais tempo em atividade no mundo. Não é no Brasil, não. No mundo. 51 anos de atividade. Renato, verdade. Prazer em estar falando com você. Prazer também. Queria cumprimentar os telespectadores. Estamos aqui em Ribeirão Preto, depois de uma longa ausência, né, de muito tempo. Nem me lembro qual foi a última vez que ele esteve aqui. E é sempre um prazer estar aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo. E prazer estar com você aqui, com a equipe do programa. Muito obrigado. O Renato Sobrecaps começou como Bacaninhas do Rock. Bacaninhas do Rock. Para concorrer para o programa Hoje é Dia de Rock. Isso nos idos de 1959, no final de 59. Em 1960 a gente voltou a disputar lá, porque a primeira vez a gente levou a vaia e a gente voltou lá. E o diretor do programa só pediu para que a gente trocasse o nome, que o nome era ridículo, tá? Aí surgiu a ideia do Renato e seus Bluecaps, que eu também achava que não ia dar certo. Mas então tá bom esse nome mesmo, não sei o quê. Só que deu certo, né? E a gente tá até hoje aí com esse nome. 1959. Aí em 1961 foi o primeiro compacto simples, foi isso? 1961 foi o primeiro, nós participamos de um LP junto com dois artistas. Cleide Alves e o Reinaldo Raiol, que veio a ser irmão do Aguinaldo Raiol, o irmão mais novo do Aguinaldo. Então eles cantavam, ela cantava 4 músicas, a gente 4 e o Reinaldo 4. Só que a gente tocava, fazia o playback para todos eles, né? Então esse foi o primeiro disco que a gente participou como o Renato e seus Bluecaps. Aí depois veio o segundo em 63, ainda na Copacabana. Foi aí que a gente se transferiu para a CBS. Foi aí naquele programa do Carlos Imperial, alguma coisa assim? Não, Imperial a gente deve tudo a ele, tudo a existência do Renato Sobrecaps a gente deve ao Imperial. Não só nós, né? Como outros. Mas a Imperial foi fantástico. As músicas que começaram a lançar, aqui estourou mesmo, foi Menina Linda ou teve alguma antes? Não, foi Menina Linda, graças ao Carlos Imperial. Porque a gente vinha gravando, a gente fazia o programa do Carlos Imperial na TV Rio às 6 horas da tarde. 6 horas, Cid? Era 6 horas. Era assim, de 6 às 7. E dali a gente saía correndo para o estúdio, que a gente estava gravando o LP Viva a Juventude, que foi o primeiro disco nosso na CBS. E a gente já tinha algumas músicas gravadas já. Eu, pessoalmente, eu apostava muito no Gatinha Manhosa, porque foi feito para o Renato Sobrecaps. E apostava também no Negro Gato, que acabou as duas fazendo sucesso com outros cantores, não com a gente. Mas elas estão nesse primeiro LP. Até o dia que a gente saiu do programa, o Imperial havia pedido para que a gente abrisse o programa, por exemplo, vê se vocês abrem amanhã o programa com essa música aqui. Aí deu um compacto com uma cruzinha de caneta. Tem que ser em inglês. Aí eu falei, pô, em inglês, cara? Aí levei de um dia para o outro, aí tentei tirar a letra. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Beatles, eu nunca tinha ouvido falar. E o Imperial falou, esses caras estão estourados no mundo inteiro, babá. Aí eu não consegui tirar a letra em inglês e fiz uma letra em português só para cantar no programa. E a gente chegou lá e cantou, deixa essa boneca passar, meu favor. Aí, quando terminou o programa, ele chegou e falou, tá vendo só, não falei? Um monte de papel assim, que naquela época era telefone, né? Os telespectadores telefonavam. Isso aqui tudo é pedido para vocês repetirem amanhã a música. Eu falei, pô, legal, cara. Aí ele falou assim, quer um conselho? Vocês vão pro estúdio agora? Vamos, grava essa música, bicho. Aí a gente gravou Menina Linda, que acabou sendo algoz do Negro Gato e do Gatinha Manhosa, porque naquela época uma música durava muito tempo na parada. Não é como hoje, né? Hoje é rapidinho. Naquela época a Menina Linda ficou quase um ano. Tanto é que não é descartável e está até hoje, né? Pois é. Menina Linda foi um grande sucesso, graças ao Carlos Imperial, mas, por outro lado, o Negro Gato ficou sendo do Roberto Carlos, Gatinha Maior. Né? Aliás, você compôs muitas músicas para o Roberto Carlos também, né? 6 músicas. E quais são 6. Uma delas é o Negro Gato mesmo? Não, o Negro Gato é do Getúlio Cortes. Eu compus Você Não Serve Pra Mim, Não Há Dinheiro Que Pague, Você Não Sabe O Que Vai Perder, Maior Que o Meu Amor,
Tá faltando duas. O Feio, que é minha do Getúlio. Aí tá faltando mais uma, eu não estou lembrando, mas foi por aí. Bom, mas enfim, também, a formação principal, a primeira foi Renato, o seu irmão, o Ed, né? Edson, depois ele virou Ed Wilson, né? Uhum. A principal para mim é essa da agora. Não a principal, eu digo a primeira. A primeira. Sim, a original, né? Isso. A original, quando eu fiz lá, quando eu falo eu fiz, porque eu fui fazer a inscrição do Renato, do Bacaninha, ninguém sabia, eu entrei na fila sem ter conjunto, sem ter nada, eu só entrei na fila e fiz lá, depois que eu fiz a inscrição é que eu vim comunicar e informar o pessoal. E na verdade, quem é que eu tinha, assim, perto de mim? Meus dois irmãos, que tocavam violão e tal, e cantavam, o meu primo, que era o Carlinhos, bom, era esse o pessoal. O Beto, que tocava bateria, quer dizer, arranhava. Essa foi a primeira formação. Agora, a formação que você diz que estourou, o Renato Sobreira com Menina Linda, já foi eu, o Paulo César, o Cid, o Tony, eu, Paulo César, Cid, Tony e Carlinhos. Depois vieram, saiu o Ed, né? Não, o Ed saiu antes disso, o Ed saiu para carreira solo. E o Michael Sullivan veio depois. O Cid está no Renato e seus Blue Caps há quanto tempo? Acho que foi em 64 que eu entrei. Então, praticamente começou. Mas eu tive o privilégio, que eu primeiro assisti, curti pra caramba como fã, e depois eu entrei, já pensou? No lugar do Roberto Simonal. Aliás, o Roberto Simonal tem alguma coisa a ver com o Wilson? Não. São irmãos. São irmãos. Eram irmãos. Continuam sendo. Continuam. Todos os dois estão no andar. Que falam que é de cima, né? O andar é o mesmo. Mas eles estão, todos os dois. Então fala uma curiosidade aí. As fãs derrubaram você do palco, vocês do palco, atacaram, arrancaram camisa, como é que é? Não, olha, fica complicado a gente lembrar de um assunto. Mas, por exemplo, a gente estava, esse final de semana a gente fechou em Porto Alegre, né? Então, no hotel que a gente estava uma banda dessa da garotada aí, que faz um maior barulho, agito com as menininhas. E a gente estava fomentando lá, engraçado, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, nós fizemos uma turnê e a coisa que chamou mais atenção naquela época que quase toda a cidade tinha esse problema de garotas que saíam, que invadiam os hotéis, coisa e tal. E hoje elas falam para as filhas dela que isso não se faz. Mas antigamente elas invadiam os hotéis. São as chamadas Marias microfone ou não? Maria violão? Não sei. Tem Maria chuteira. Mas era uma forma... Mas era legal, cara. Mas a gente só estava fazendo essa comparação, né? Como as coisas mudam tanto, né? Quer dizer, isso nos anos 60 e a gente lá no hotel vendo as menininhas lá, é uma coisa... Aí o Renato lembrou de uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada. Em 1985, a gente estava tocando em Caruaru, é a segunda cidade do estado de Pernambuco, Recife, Caruaru é a segunda. E a gente entrou no clube lá, apinhado de gente, uma escuridão, tinha uma luz negra assim. Aí eu entrei no palco, nós entramos, aí eu tô ligando guitarra assim, aí uma garota, mas muito novinha, devia ter uns 17 anos, ela ficava olhando assim para mim. Ela não tirava os olhos. Aí o meu ego, embora eu não quisesse nada com ela... Você não queria, mas o olho queria, né? Aí o meu ego, eu falei, tô agradando a mim, isso é 85. Aí ela ficou o show todo, quando eu passava o olho por ela, eu desviava, porque eu já estava com vergonha. Então eu tentava fazer o show olhando para lá. Quando terminou o show, rapaz, que a gente foi pro camarim, tinha um corredor, aí tinha uma opção de gente já no camarim, eu tô vendo 2 PM com a mão assim... E uma garota gritando, chorava. Aí eu falei pro PM, não, deixa ele entrar, pô. Aí ela entrou e eu tava com o paletó branco. Aí ela se jogou em cima de mim, mas era rímel, me sujou o paletó todo. Mas ela chorava de soluçar, e ela ficava chorando aqui no meu ouvido. Aí eu ficava, calma. Aí ela falou, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu falei, pode pedir, mas não para de chorar, fica calma. Isso chamou a atenção de todo mundo, né? Aí quando ela se acalmou, ela pegou minha mão assim, se afastou, Renato, preciso de um grande favor seu. Aí eu falei, pode falar. Você promete que faz? Eu falei, prometo, claro. Ela falou, olha, eu sei que em breve você vai estar com ele. Em breve, eu queria que você desse um recado a ele para mim. Eu falei, dou, para quem?
Ela falou, diga ao Elvis que eu amo ele. O Elvis morreu em 77, ela estava em 85. Aí eu Essa foi do peru, hein? Aí eu fiquei pensando, pô, tem 5 no palco, ela escalou eu. Ela falou, você vai estar em breve com ele. Eu falei, tá, eu dou o recado, pode deixar. Eu dou. Que é isso? Foi. Aí, olha, Engraçado, espero que você demore muito para dar esse recado pro Elvis. Espero. Aí ele falou assim, porque vocês artistas vão tudo pro mesmo lugar. Eu falei, vamos tudo pro mesmo lugar. A casa do artista no céu. No céu, é. E a Jovem Guarda, ela nasceu logo depois dos Beatles. E nós víamos do rock and roll. E os Beatles pegaram o rock and roll e fizeram um pop rock. Os Beatles não eram rock and roll autêntico, mas eram pop rock. E como todo movimento, tinha as pessoas que realmente, as pessoas que tinham talento, e tem muita gente que entrou de paraquedas na Jovem Guarda. Eu não vou citar nome, mas muita gente tinha como tem até hoje, né? Como até hoje, todos os movimentos são assim. E eu acho que a Jovem Guarda, ela foi muito importante, né? Notadamente, assim, o Roberto Carlos, que é um cara fantástico, né? E até hoje a gente tem o maior respeito por ele, todo mundo tem. Né? Tivemos lá talentosos Golden Boys, muito talentosos, a própria Vanderlei e tudo. Teve gente boa, assim. Agora, a gente só não teve muito apoio da crítica, né? Da crítica da esquerda. Da crítica da esquerda. Na época você tinha que ver o que ia cantar, que era censurado, né? Mas aí é que está. A crítica da esquerda achava que nós cantávamos músicas, que ignorância é isso, música americana, que nós estávamos a serviço do americano. Não é nada disso, a gente cantava porque a gente gostava. Então tinha essa conotação política, então isso está explodindo muito hoje, né? Você vê que os cantores que faziam a vontade da crítica da esquerda, que são pessoas que eu sou fã também, que é o Caetano, é o Chico, o Gil e bababá, são pessoas que são muito benquistas por esse pessoal. Bom, Renato, a gente vai dar uma pausinha, se você permitir, depois do show a gente complementa. É um prazer. E já vamos dar um breakzinho aqui no nosso programa. Só quero que você diga rapidamente as músicas que você vai tocar daqui a pouquinho agora. Pô, são 32. Não, dá meia dúzia, só tá bom. Pô, menina aquelas linda, que eu vou tocar menina aqui. linda, fecha os olhos, meu bem não me quer, você não soube amar, Ana, Playboy, Cláudio. Muito bem, galera. Mais um integrante do Renato e seus Blue Caps. Amadeu Signorelli. Ele que é baixista e, aliás, é um dos mais novos integrantes do Renato. E, na verdade, novos, mas já está há muito tempo, né? Já vai fazer aí, sei lá, uns 18, 20 anos que eu estou aí com o Renato, tocando aí com ele. E você começou sua carreira de músico como, Amadeu? Eu comecei muito novo, né? Eu já trabalho com música há 28 anos, né? E eu gravei minha primeira banda na EMAI, eu tinha 15 anos, aí depois eu virei músico de estúdio, trabalhei muito tempo dentro da própria EMAI com o Robertinho do Recife, gravando vários artistas da EMAI e de outras gravadoras também, como o Fagner, a própria Xuxa, e, enfim, todo aquele pessoal. E depois fui toquei com Cláudio Zoli muitos anos, Leila Pinheiro, e até que um dia pintou a oportunidade, eu tocava com o Zoli e o baixista no Renato não estava mais podendo fazer, e aí eles me convidaram para fazer e eu tô aqui. Quem que era o baixista da época?
Eu acho que era o Cadinho. E a sua primeira banda que você disse que gravou, qual era o nome dela? Eu gravei com Gravata Borboleta, é um disco que saiu na EMA em 86. Depois fiz também o Artigo 171, foi uma banda que eu gravei também pela Warner. Não tocou muito aqui em São Paulo, mas tocou muito no sul do país, enfim. E aí, mais ou menos na década de 90 é que você veio integrar o Renato. Isso, início dos anos 90. Renato. Inclusive, você participou também das festividades da Jovem Guarda, que teve um especial disso também? Sim, participei. Na época eu tinha cabelo, era cabeludo. Tá certo. Então deixa uma mensagem aí para essa galera que está acompanhando, que acompanha Renato e seus Blue Caps, e principalmente a garotada que está querendo ingressar no mundo da música. O Renato, ele sempre teve a preocupação em fazer música, né? Uma música que tocasse na alma das pessoas, no verdadeiro sentido da música, né? Então isso é muito legal. Eu fico muito feliz, me sinto muito honrado de tocar com eles esse tempo todo. E é um privilégio realmente. Eu gosto de estar aqui tocando, é muito bom. É isso. Muito bem, estamos aqui agora com o Darcy, ele que é teclado do Renato e seus Blue Caps. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, e você que é um dos mais novos da turma, mas mesmo assim tem 20 e tantos anos de casa. Digamos assim, eu sou da última fornada, né? Eu entrei em 89, final de 89, setembro de 89. Me conheceram em Recife, porque eu viajava muito, morei 3 anos em Recife. Quando eu retornei a Porto Alegre, coincidiu que saiu o Paulo César, irmão do Renato, e aí resolveram colocar um contrabaixista e dessa vez um tecladista, porque o tecladista de Renato já havia saído há um tempo, há 2 anos antes de eu entrar. E conta pra gente, antes de você ir pro Renato, você começou sua carreira como? Como é que você entrou no mundo da música? Eu tinha um conjunto de irmãos, éramos 5 irmãos lá no Rio Grande do Sul, e tocávamos muito baile. E tocávamos as músicas dos anos 60, normal que o conjunto de baile toca, né? E tocava muito Renato e seus Blue Caps. Então, quando eu fui convidado, eu já conhecia um pouco, né? Com a convivência, eu, digamos assim, formatei meu pensamento junto ao Renato e ficou uma coisa... Muito foi a pergunta, como é que você conseguiu tocar tão bem sem ter essa influência de Renato? Não, eu já tinha por causa do baile. E o Renato é muito exigente, né? Bastante exigente. Mas a gente se adaptou tranquilamente e a banda está aí, fazendo tranquilamente a levada dos anos 60. Você viu que o Renato contou um episódio lá que aconteceu com a menina, né? Foi. Gostaria que você contasse uma também que aconteceu ou com você ou com o próprio grupo aí. Conta aí. Tem muita coisa. Eu acho que o que foi mais curioso foi realmente essa história aí, porque essa história envolvia o Alei, né? Que a menina chegou e pediu para ele mandar um recado pro Elvis. Isso foi e a gente ficou até muito tenso naquele final de semana, porque o Renato não gosta dessas conversas de Alei, né? Ele disse, será que eu vou morrer? Ficou impressionado. Essa realmente foi a história mais... Antes de eu entrar, teve uma, acho que muitos artistas acho que tiveram essa experiência de fãs chegarem no hotel e se esconder, dar um jeito de se esconder no banheiro para ver o artista burlar a direção do hotel e aparecer dentro do quarto de algum artista. Já aconteceu muito, e com eles aconteceu também. Eu lembro que a gente até falou sobre isso. Mas foi uma coisa que eles chamaram o pessoal do hotel e pediu para a pessoa se retirar, porque dentro do quarto é demais, né? A menina se escondeu dentro do quarto antes de vocês entrarem. Dentro do quarto. Tá certo. Muito obrigado. Mais sucesso ainda do que já tem, cara. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito bem. Renato e seus Blue Caps. Tá aqui uma outra geração do Renato e seus Blue Caps. Gelson, que é o filho do Gelson, aquele que começou com o Renato, né? É verdade. Meu pai começou com o Renato e seus Blue Caps fazendo os bailezinhos e tal. Tinha 2 bandas, na verdade. O meu pai tinha uma banda chamada Eles 6 e Renato e seus Blue Caps era o Bacaninhas, né?
fazia negócio de mímica, piedade e tal. E meu pai conheceu eles e tal, e acabou tocando, uma época, né, rapidamente. Depois saiu, entrou o Tony, que foi a época do sucesso, de Menina Linda e Fecha os Olhos e tudo. Depois meu pai voltou em 70 e ficou até pouco tempo, tem uns 4 anos que meu pai teve que sair, porque meu pai ficou adoentado, e aí eu assumi o posto aqui. Estou tentando, né, resolver aqui, que é difícil para conseguir substituir o cara, é difícil. A pegada é forte e ele anima e fazia o povo dançar. E Renato Silva Caps, para mim, é uma honra muito grande estar tocando com eles, que desde criança sempre eu vi, né, desde pequeno. A raiz, então, é família mesmo. Teu pai, ele começou junto com o Renato tocando na garagem de casa, vamos dizer assim. Isso, mais ou menos. Tinha uns programas, né? Tinham as apresentações, a Aí Piedade. Carlos Imperial, depois veio Bolinha, Chacrinha. Isso. Aí meu pai participava disso tudo, aí e excursionando direto com o Renato Silva Caps, e infelizmente ele se adoentou. Eu já tocava bateria há algum tempo, tocava com outros artistas, e aí quando meu pai, não tinha outra pessoa para tocar no lugar do meu pai, que conhecesse melhor Renato Silva Caps do que eu, que desde criança, ouvindo Renato Silva Caps, comecei a tocar bateria por causa de Renato Silva Caps. Meu pai viajava, ficava 2 meses fora, e eu ficava tirando as músicas, tocando lá, pequeno, e aí comecei a estudar bateria, e hoje em dia eu tô aqui tentando, né, tocar no lugar dele. Você está há 4 anos, né? Isso, 4 E anos. para fechar, então, sei que teu pai chegava em casa e contava as coisas que aconteciam nos bailes. Conta uma aí que te deixou de cabelo em pé. Hoje já não deixa mais, né? Cara, tem muitas coisas assim. Sempre admirei muito tudo que ele me contava da popularidade de Renato Silva Caps, porque o Rio de Janeiro, depois de 75, ficou uma coisa meio esquisito o som no Rio de Janeiro, né? E Renato Silva Caps começou a viajar muito o Brasil inteiro, e a popularidade no Brasil inteiro era uma coisa impressionante, que não era a mesma coisa no Rio de Janeiro. Como eu era garoto e eu não participava disso, então para mim era uma coisa surreal. Até que eu fiz uma viagem, isso eu posso contar. Garoto, eu devia ter uns 16 anos, eu fui a Recife ver um show na praia com o Renato Silva Caps, lotada a praia de Boa Viagem. Eu fiquei impressionado, assim, e todo mundo cantando, pessoal com pilhas de disco. Ai, mas eu amo vocês, eu conheci minha mulher ouvindo essa música aqui e tal. Caras grandes, né, já mais velhos, chorando. Essa música me lembra minha esposa e tal. É muito bacana, que marcou uma época e continua marcando, e vai de pai para filho, de neto, e vai direto. Até hoje a gente continua tocando e fazendo sucesso, graças a Deus, pelo Brasil inteiro. Tá certo. Tá aí. Mais um integrante da grande banda Rock and Roll é com Renato e seus Blue Caps. A nossa participação com Renato e seus Blue Caps, um show maravilhoso aqui no Teatro Pedro II. Cid, conta pra gente o segredo dessa união tão duradoura, onde um país que acontece um monte de divórcio. Pois é, né? Eu não sei, cara, mas acho que é respeito, entendeu? Que existe ao trabalho, entendeu? No caso, eu e o Renato, a gente, de repente, até as diferenças, entendeu? Tem um tipo de temperamento, ele tem outro, eu acho que essas diferenças ajudam, entendeu? Em prol do nosso trabalho. E respeito, né? Que um tem pelo outro. E eu acho que isso fez esse processo de estar junto há tanto tempo, né? E sempre que a gente tem qualquer briga, é briga em prol, briga que eu digo no bom sentido, briga para que as coisas melhorem, entendeu? Para a banda. Mas a gente tem uma coisa muito legal, acho que uma coisa de sintonia, né? Geralmente as coisas que um tipo de coisa que um está pensando, o outro também. Então, isso ajuda para a gente passar isso para o resto da rapaziada, para os mais novos que estão aí. Né? Além do que ser um popstar, porque muito tempo e até hoje, vocês são popstar. É considerado os Beatles, é ali com os Beatles, né? Eu não sei, eu não me sinto assim não, mas de qualquer forma, a única coisa que eu tenho consciência é que a gente, de alguma forma, a gente fez parte,
e faz parte da formação de muita gente, de formação de caráter, inclusive, eu acho que de muito adolescente. Eu acho que a nossa música, de uma certa forma, ela uniu, contribuiu, porque o tema amor, ele acho que contribui muito para a formação dos jovens. E sabe, você vê aí, os jovens que estavam com a gente são hoje aí chefes de família, e com famílias formadas, e muitos deles trazendo os filhos e os netos, inclusive. Então eu acho que isso aí, de uma certa forma, a gente tem essa consciência de que a gente participou dessa formação de família. Aliás, tem um nosso grande amigo, que inclusive o Renato mandou um abraço para ele, o Coraúci Neto. Ele costuma dizer que a música que marcou é a época que a mãe era menininha. É verdade, é isso aí. E a gente, quando vê na plateia esse encontro de gerações, o pai junto com o filho, o irmão mais velho com o irmão mais novo, já caso de avô com o neto, a gente tem assim uma sensação de dever cumprido e de que ainda vale a pena continuar mais um pouco. Bom, a gente quer mandar o nosso abraço aqui para a nossa querida Jane, essa gatinha sensacional, com o seu programa Tribuna Cidadã, um programa que a gente sabe do alcance dele, do quanto ele é importante, e é um prazer a gente estar fazendo parte desse programa. Jane, um beijo para você. Muito bem, rapaziada. Como eu prometi, né? Vocês viram o show, música do Renato, e agora a gente complementa com ele. Aliás, pode ter certeza, eu não ia perder esse show por nada, porque eu não quero ir assistir show com você junto com o Elvis. Não quero. Tão cedo, né? Boa. Quem sabe, talvez a gente vá lá assistir. Um dia a gente se encontra lá. Tá certo. Para que seja muito distante, né?